E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou resolver alguns exercícios da página 139, tá bom? Para tirar algumas dúvidas. A gente já começou a estudar a função modular, e aí depois da função modular vimos equação modular, e agora, por fim, né, na última aula eu expliquei na equação modular para vocês e resolvi uns exemplos. Agora eu vou resolver alguns exercícios envolvendo equação modular para que a gente possa estar tirando algumas dúvidas, tá bom? Eu vou anotar as informações relevantes dos exercícios dessa página. Claro, não farei todos, farei alguns. Mas as informações que eu vou anotar aqui são suficientes para você entender o que eu vou fazer, caso você não tenha livro. Caso você tenha livro, eu sugiro você ir buscar o seu livro, né? E abrir na página 139. A primeira questão da página 139, que no caso é a questão 33, ela dá justamente uma função modular, f de x igual a módulo de 2x mais 1. E a questão pede para colocar o f de x menor que ou igual a 2. Então, pronto. A gente vai pegar a função, o módulo, que é módulo de 2x mais 1, e vai colocar menor ou igual a 2. E aí eu avisei na aula passada que vocês têm que se atentar ao sinal de maior ou ao sinal de menor, certo? Sempre que o sinal for de menor, você vai resolver a inequação modular dessa forma. Se você tiver um módulo no primeiro membro e um sinal de menor, você vai botar o que estava dentro do módulo no meio, e os dois valores, o positivo e o negativo, você vai colocar nesses extremos aqui. Aí, é claro, você vai ter uma inequação simultânea e você vai precisar resolvê-las por partes. Então, essa primeira parte aqui, eu vou resolver. Quando acabar, eu resolvo a segunda parte, ou seja, menos 2 é menor ou igual que 2x mais 1. Passando o 2x para o outro lado e o menos 2 também para o outro lado, o que eu vou ter é menos 2x é menor ou igual que 1 mais 2. Veja que o menos 2 estava negativo, ficou positivo. Então, menos 2x é menor ou igual a 3. Multiplica por menos 1. 2x, e aí quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter o sinal da inequação, maior ou igual que menos 3. X é maior ou igual que menos 3 sobre 2, certo? Querendo, você pode botar maior ou igual que menos 1,5, tanto faz. Agora vamos para a segunda resposta, ou seja, eu vou pegar a segunda parte da inequação. Então, ficará com 2x mais 1 é menor ou igual que 2. Passando 1 para o outro lado, ele vai ficar negativo. 2x é menor ou igual que 1. X é menor ou igual que 1 meio. Então, quais são os valores de x? Os valores de x são os números maiores que menos 1,5 e menores que 0,5 ou 1 meio. Então, a solução fica assim. Solução. X pertence aos reais, tá ok? X é maior ou igual a menos 3 sobre 2, ou menos 1,5, aí você decide, e menor ou igual que 1 meio. Ok? Eu só considero só uma das respostas quando os dois sinais apontam na mesma direção. Como eles estão apontando em direções contrárias, eu preciso considerar as duas respostas, ok? Vamos então para a próxima questão. E a próxima questão dá uma inequação e pede para resolver. A questão 34, a inequação é 1 módulo de 1 menos 3x é menor que 5. E aí, com o sinal de menor, a gente sempre vai resolver nesse estilo. Vai escrever o que estava dentro do módulo, os sinais apontando sempre nessa direção. Aqui a gente bota o valor sendo negativo e aqui a gente coloca o valor sendo positivo. E, de novo, a gente vai resolver de duas formas, ou em duas partes. Essa primeira parte aqui, menos 5, é menor que 1, menos 3x. Eu vou passar o 3x para o outro lado e o menos 5 para o outro. Ok? Verifique que o menos 5 está positivo, negativo, quando passar vai ficar positivo. E o 3 também está negativo aqui, ó, menos 3x, quando passar vai ficar positivo. Então, 3x
é menor que 1 mais 5. Opa, 3x fica positivo. Então, 3x é menor do que 6. X é menor do que 6 dividido por 3. Bom, 6 dividido por 3 dá 2. Então, x é menor do que 2. Guardamos aqui a primeira resposta que achamos. Vamos para a segunda parte da inequação simultânea, ok? Que é essa aqui. Ou seja, 1 menos 3x é menor que 5. Deixa o 3x desse lado aqui, já está no local correto, passo 1 para o outro lado. 5, o 1 está positivo, quando passar vai ficar negativo. Então, menos 3x é menor do que 4 positivo. Vamos multiplicar por menos 1, e sempre que multiplicamos por menos 1, mudamos a posição aqui do sinal, ok? O 4 estava positivo, vai ficar negativo. E x, então, é maior que menos 4 terços. Então, eu tenho que x tem que ser maior que menos 4 terços. E tenho que x tem que ser menor que 2. Logo, o x vai ficar entre o menos 4 terços e o 2. Solução, x pertencente aos reais, tal que esse meu x ele é maior que menos 4 terços e menor do que 2. Ok? Vamos agora para a próxima questão, a questão 35. A questão 35 é um problema. Coloca um asterisco nessa questão 35 para você estudá-la, ok? Diz assim, a produção diária estimada de X de uma refinaria é dado por, ou seja, a produção da refinaria é dada por. Aí tem uma inequação modular aqui. Módulo de X menos 200 mil é menor ou igual que 125 mil. E aí ele está pedindo em que X é a medida em barras de petróleo. Os níveis de produção máximo e mínimo. Bom, como se trata de uma inequação modular e o sinal é de menor, então eu escrevo sem o módulo aqui no meio. Ganhar espaço aqui. Então, eu vou botar x menos 200 mil. E aí eu vou botar desse lado aqui, ó. Maior ou igual que menos 125 mil. Menor ou igual que 125 mil positivo do jeito que ele está lá em cima. E aí, por se tratar de uma inequação simultânea, a gente vai ter que resolver em duas partes. Vamos pegar aqui a primeira parte. Menos 125 mil é menor ou igual que x menos 200 mil. Menos 125 mil é menor ou igual que x menos 200 mil. Ok? Então, continuando. Passando o x para o outro lado e o menos 125 mil por outro. Então, a gente vai ter menos x menor ou igual que menos 200 mil mais 125 mil. Ora, menos x é menor ou igual, sinais contrários a gente subtrai, dá 75 mil. E aí a gente coloca o sinal do maior, que no caso é o 200 mil. Multiplica por menos 1, e nesse caso aqui vamos mudar a posição do sinal. Muito bem. Então achamos que o nosso x, na primeira parte, ele precisa ser maior ou igual que 75 mil. Ok? Agora a gente vai pegar a segunda parte da inequação modular, ou seja, esse pedaço aqui. Bom, nesse pedaço, x menos 200 mil é menor ou igual que 125 mil. X menos 200 mil é menor ou igual que 125 mil. Passando menos 200 mil para o outro lado, vamos ter que x é menor que 125 mil, menor ou igual, né? Mais 200 mil.
200 mil estava negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Então, x é menor ou igual que 325 mil. Então, a gente tem que o x está no intervalo onde ele é maior ou igual que 75 mil, ou seja, ele começa a partir dos 75 mil e o extremo máximo que ele chega é 325 mil. Então, a questão que é justamente saber onde que vai estar. O item que está escrito dessa forma aqui, com o valor mínimo e o valor máximo no livro, é o item C. Ok? Então, vamos lá para mais uma questão. E a última dessa página que eu irei fazer com vocês. Não é a última da página, mas a última que eu vou fazer para que vocês possam tentar as outras. Então, a questão 36, vou fazer no próximo retângulo. A questão 36 diz assim: multiplicando os valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente as desigualdades. Ou seja, eu quero as respostas que satisfazem x menos 2 menor ou igual que 3 e 3x menos 2 no módulo é maior que 5. Vamos nos atentar primeiro à inequação 1. Depois, nós nos preocupamos com a inequação 2, ok? Vamos olhar primeiro para a inequação 1. X menos 2 menor ou igual que 3 no módulo. Quando o sinal é de menor, o que a gente faz? Menos 3 menor ou igual que 3. E aí a gente vai ter uma inequação simultânea, que vamos ter que dividir em partes aqui a resolução. Ou seja, vamos resolver esse primeiro pedaço aqui. Menos 3 é menor ou igual que x menos 2. Menos x é menor ou igual que menos 2 mais 3. Menos x é menor ou igual a 1, multiplica por menos 1. X é maior ou igual que menos 1. Não acabamos, porque precisamos resolver a segunda parte, que é essa parte aqui. Ou seja, x menos 2 é menor ou igual que 3. X é menor ou igual que 3 mais 2. Então, nesse caso, x é menor ou igual a 5. Bom, não acabamos porque fizemos só para a equação 1. Mas vamos escrever isso daqui no intervalo, ok? Se eu quisesse escrever isso daqui no intervalo, eu teria que os valores de x estão entre, nesse caso aqui, estão entre o menos 1 e o 5. Então, está nessa região aqui que eu irei pintar. Para a primeira inequação, é aqui que estão os valores de x, ok? Agora vamos ver para a segunda inequação, que a segunda inequação é o módulo de 3x menos 2 é maior do que 5. O módulo de 3x menos 2 maior que 5. Vejamos. A segunda é o módulo de 3x menos 2 é maior que 5. Como é maior, eu não vou botar entre os dois resultados, eu vou ter que fazer com o ou. Ou seja, 3x menos 2 é maior que 5 ou 3x menos 2 é menor que menos 5. Resolvendo aqui, eu vou ter que 3x é maior que 5 mais 2, 3x é maior que 7, x é maior que 7 terços. Ou 3x é menor que menos 5 mais 2, 3x é menor que menos 3, x é menor que menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3 dá menos 1. Então, x é menor que menos 1. Para o segundo desenho, se eu fizer o intervalo, o que eu vou ter é o seguinte. O menos 1, o 7 terços, e o x ele é menor que menos 1, então ele está desse lado aqui.
e ele é maior que 7/3, então ele está desse lado aqui. Bom, para eu analisar quais são as respostas que servem, eu tenho que trazer essa informação aqui para cá, para comparar os dois intervalos. Então, comparando os dois intervalos aqui embaixo, ok? Tenho aqui o -1 e o 5. Como o 5 está bem após o 7/3, eu vou aumentar isso daqui um pouquinho, para fazer sentido. Ok? Vou colocar o 5 aqui. A resposta que vai servir, qual é? É a resposta onde as duas inequações elas se encontram, ou seja, está pintado na região para os dois lados, que é justamente aqui, ó, nessa região aqui que foi pintado de azul. Nesse intervalo aqui, eu tenho as respostas que servem para a inequação 1 e inequação 2. Os números que são maiores que 7/3 e menores que 5. Eu quero os números que estão aqui, ok? E esses números, eles precisam ser inteiros. Ele quer que multiplique os valores inteiros de x. 7/3 é 2, alguma coisa. Então, os números inteiros que estão aqui que servem é o 3 e o 4, ok? O 5 não serve. Ah, serve. O 5 serve porque aqui a gente tem menor e igual. Então, o 5 serve. E o 5. Logo, os três valores inteiros que servem como resposta são esses, a gente multiplica. 3 vezes 4 vezes 5. 12 vezes 5, 60. No caso dessa questão, o item correto é o item B. A nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, reveja a aula de explicação, reveja a resolução de exercícios ou pergunte, tá certo? Na próxima aula, eu continuarei fazendo exercícios com vocês, voltado para função modular, equação modular e inequação modular, tá certo? Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.